Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo Jesus, paz e graça a todos vocês da parte do nosso grande Deus e que o Espírito Santo habite constantemente em seus corações. Amém? E meus queridos, nós precisamos do auxílio de vocês para um projeto missionário que iniciaremos com os não adventistas. Nós criamos um canal com histórias da Bíblia e vamos desenvolver livros digitais, os quais forneceremos gratuitamente para todos aqueles que assistirem os nossos vídeos e dessa maneira as 3 mensagens angelicais serão fornecidas a milhares de pessoas que não conhecem a mensagem adventista. E como os irmãos irão nos ajudar? Bom, quando estiver acabando esse vídeo aqui, o YouTube ele vai sugerir um outro vídeo para vocês e é só clicar no ícone que vocês vão ser redirecionados ao canal Histórias da Bíblia. Então, assistam ao vídeo do canal Histórias da Bíblia, deixem lá o seu like, um pequeno comentário e se inscrevam para que o YouTube comece a divulgar o canal para as pessoas que nós queremos alcançar com a mensagem adventista. Ok? E desde já, muito obrigado. E está escrito, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Bom, essas são palavras do próprio Jesus e, infelizmente, muitos daqueles que as ouviram posteriormente acabaram pecando contra o Espírito Santo, porque não apenas resistiram o Espírito enquanto Jesus andava pela terra, mas após o dia de Pentecoste, quando os discípulos pregaram a verdade presente para aquele tempo a respeito de que Cristo era o verdadeiro Messias e que a salvação só poderia haver nele, por continuarem rejeitando os apelos do Espírito Santo, incorreram nesse pecado e pecaram contra o Espírito. Queridos, a palavra de Deus diz que Satanás era o querubim ungido e diz que ele era o sinete da perfeição, ou seja, ele era aquele que se encontrava logo abaixo da divindade e que era o ser em todo o universo, mais perfeito em beleza e inteligência que Deus havia criado. Bom, hoje nós sabemos que na Idade Média Satanás se apresentava como um ser burlesco, com chifres, rabo, tridente, para assustar as pessoas, sabendo que, no futuro, quando as gerações mais inteligentes lessem a respeito de como a igreja apresentou Satanás na Idade Média, passariam a não acreditar tanto na existência do diabo como na própria existência de Deus. E dessa forma, o inimigo conseguiu fazer com que, na Idade Média, muitos o vissem de uma forma deturpada e conseguiu fazer com que, no presente, muitos se tornem ateus, pois, em sua inteligência, não conseguem crer em uma criatura meio homem e meio animal que mora em um inferno de fogo e que envia os seus demônios vermelhinhos para fazer maldade para os seres humanos. Queridos, o inimigo das nossas almas é muito astuto. E sabendo que ele obteve êxito com muitas e muitas pessoas, hoje ele também quer obter êxito com os remanescentes da profecia, fazendo-os pensar que, por serem tão inteligentes e por terem evoluído tanto em conhecimento, não precisam se preocupar tanto com Satanás. E, infelizmente, ele tem conseguido grande êxito entre os membros da igreja. Irmãos, o diabo está sempre inovando a sua maneira de trabalhar, mas ele sempre segue a mesma linha. E se ele conseguiu levar o povo de Deus a pecar contra o Espírito Santo no momento da primeira vinda de Cristo e também após o dia do Pentecoste, hoje, certamente ele também está buscando fazer com que o povo do Advento peque contra o Espírito Santo. Contudo, sendo ele o mestre da camuflagem, ele está trabalhando de uma determinada maneira com a qual os filhos de Deus não percebem que estão por ele sendo enganados e, ao mesmo tempo, estão indo em direção ao pecado contra o Espírito Santo. Veja, nós sabemos que o pecado contra o Espírito é a constante rejeição dos seus apelos. Bom, Jesus disse que quando o Espírito da verdade viesse, ele apresentaria aos homens toda a verdade. Após o dia de Pentecoste,
Deus estabeleceu vários dons em sua igreja, começando pelos apóstolos, profetas, mestres e assim por diante. Para guiar o povo em toda a verdade, Deus levantou homens os quais receberam o espírito de profecia, a fim de que a igreja não se desviasse nem para a direita, nem para a esquerda do caminho, porque não havendo profecia, o povo se corrompe. Irmãos, o espírito de profecia que acompanhou o povo de Deus tanto no Antigo como no Novo Testamento é a voz de Deus através do Espírito Santo a mostrar o caminho da verdade para os seus filhos. E aqueles que, durante toda a história bíblica, rejeitavam o espírito da profecia, esses automaticamente estavam rejeitando o Espírito Santo e pecando contra o Espírito. Bom, Deus também concedeu o espírito de profecia para esses nossos últimos dias. Contudo, tanto pastores como membros leigos em todos os continentes do mundo estão aberta ou de forma camuflada rejeitando o espírito de profecia. Na Europa, a rejeição do espírito de profecia é tão grande que, alguns anos atrás, alguns jovens da igreja chegaram até mesmo a queimar os livros. E, em várias partes da Europa, nem pastores, nem membros leigos citam ou acreditam no dom profético de Ellen White. Contudo, aqui no continente americano, embora a rejeição aberta contra o espírito de profecia não seja algo tão comum, a rejeição camuflada, porém, é extensa e extremamente perigosa. Queridos, o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, através da sua profetisa, apresentou a vontade de Deus para a alimentação dos seus filhos. O Espírito Santo, através da sua profetisa, apresentou para o povo remanescente a vontade de Deus com relação às músicas. O Espírito Santo, por intermédio dos testemunhos que foram dados ao povo remanescente, apresentou para vocês e para mim a vontade de Deus com relação ao entretenimento. E, na verdade, o Espírito Santo, por intermédio da sua profetisa, apresentou para todos nós a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. E agora eu faço uma pergunta. Nós estamos aceitando o Espírito de profecia e colocando em prática em nossa vida? Ou nós estamos arrumando desculpas para não cumprir a vontade de Deus? Ou até mesmo estamos fazendo guerra contra os escritos inspirados porque não queremos abrir mão daquilo que comemos, ouvimos, vestimos, pensamos e etc. Bom, aqueles que estão rejeitando abertamente ou de forma disfarçada as verdades contidas no Espírito de profecia estão no caminho do pecado contra o Espírito Santo. Que Deus complete na mente de cada um de vocês essa pequena e importante reflexão. E antes de nos despedirmos, façamos uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, que habita nas maiores alturas, louvado seja o teu santo e eterno nome. Pai, o inimigo das almas é muito astuto e tem levado boa parte do seu povo a caminhar na estrada que leva ao pecado contra o Espírito Santo sem que o seu povo o perceba. Em sua infinita misericórdia, abra os nossos olhos para que enxerguemos o que estamos fazendo, para que dessa forma, Pai, nos arrependamos e nos convertamos da nossa rejeição contra o Espírito de profecia. E isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. E, meus queridos, clique nesse ícone aqui que vocês vão ser redirecionados para o canal Histórias da Bíblia, ok? E para que verdadeiramente o Espírito Santo esteja habitando em seus corações, se vocês ainda não pediram, não se esqueçam de pedir a sua apostila digital, o Retorno da Glória 21 Dias de Poder, para que durante esses 21 dias verdadeiramente vocês estejam buscando a presença do Espírito Santo e a recebendo diariamente. E quem desejar adquirir gratuitamente a apostila, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp que está aqui no canto da tela, ok? Então, fiquem sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.